Olá a todos e todas. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu me chamo Vani Gonçalves e trabalho com pintura em tecido há mais de 20 anos. E hoje eu vou trazer aqui o passo a passo dessa Margarida Baby, né? Ela faz parte da turma aí do Pato Donald. Eu vou iniciar aqui pelo fundo. As cores que eu irei utilizar estarei deixando na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. E se você se interessa por conteúdos como este, inscreva no canal, tá? Compartilhe para alguém que tem o desejo aí também de estar, né, aprendendo um pouco mais. Caso ficar alguma dúvida, deixe o seu comentário logo abaixo. E para o fundo eu vou utilizar aqui o verde bebê e o marfim. Mas você pode estar substituindo o verde bebê por facial ou outras cores que você deseja. Mas eu escolhi essa. Esse pincel que é o número 16, eu lixei ele pouquinho, né? Para que ele pudesse ficar com as cerdas maiores. E eu vou vir aqui, ó, pego um pouco da tinta, eu faço essa mesclagem aqui na mão, pode ser também no pratinho, mas assim eu acho bem mais rápido. Adiciono aqui próximo ao desenho e vou, ó, mesclando, indo para fora, até que o pincel fique limpo. Ó, não sai mais nada, pego aqui o restante e vou adicionando próximo, né, aonde eu desejo, e vou mesclando. Venho com a cor marfim e já faço essa mesma mesclagem, pegando de cima do verde e vou jogando para fora. Faço essa mistura aqui para que elas possam fazer junção e não ficar aquela divisa, né, de cores. É apenas a sugestão de cores. Vou estar fazendo, né, dessa forma em todo o meu desenho. Você pode também estar trabalhando aqui com o seu pituá aqui, né? Mas eu trabalho, dá para fazer esse trabalho com qualquer pincel. Se você for trabalhar com um pincel menor, também dá para fazer. A única coisa que vai acontecer é que você vai levar um pouco mais de tempo, né? Mas a forma de trabalhar é a mesma. Você tira um pouco do excesso da tinta, quer seja no recipiente ou quer seja assim como eu estou fazendo, e você adiciona próximo ao elemento que você deseja e vai mesclando até que misture super bem movimentos circulares, desta forma. Observe que eu passei aqui um pouco aqui por cima da mãozinha em alguns locais, mas se acontecer isso com você, não fique desesperado, porque isso aqui não interfere em nada, tá? Até porque a tinta que foi passada aqui por cima, ela está bem suave, né? Então não vai aí causar alguma diferença na hora de você estar pintando. E lembrando que eu não trabalho com tintas duras, né? Eu sempre trabalho com a tinta diluída, a não ser em tecido de Oxford, porque, né, ele já é um material sintético e ele responde de outra forma. Se você trabalhar com tinta meio líquida ou que seja mole no Oxford, ele vai expandir, né, manchando as áreas em que você não deseja. Para a parte de baixo aqui, eu vou estar trabalhando com verde pistache, verde oliva e marfim. Vou pegar um pouco desse marfim com o mesmo pincel. Como esse desenho ele é grande, ele é numa capa de almofada, então eu tenho que trabalhar com pincéis maiores. Agora, se você trabalhar com desenhos menores, então, consequentemente, você precisará trabalhar com pincéis menores. Venho aqui com, né, o pistache. Adiciono aqui, ó, próximo, né, o desenho e mesclo com o marfim. Vou tirar um pouco do excesso aqui no meu pano e vou aqui fazer a junção aqui na lateral. Não vou fazer um chãozinho muito grande. Aqui eu faço a junção também com a cor de fundo que eu havia feito anteriormente. E eu venho aqui mesclando. Eu venho aqui agora com verde oliva. Mesmo que o desenho seja grande,
Você pode sim estar trabalhando também com os pincéis menores, tá? Isso fica ao critério e costume, né, que você tenha. Mesclei, vou esperar secar. Agora com branco eu venho preenchendo, né, o corpinho da margarida. Logo em seguida eu já venho com a cor cinza. Adiciono aqui próximo ao pezinho, aqui próximo, aqui, sempre para fazer, né, com a sombra. Mescle bem. Bom desses pincéis amarelos que ele mescla, né? Ele mistura super bem. Aqui eu venho fazendo contorno. Pego a tinta apenas de um lado do pincel, tiro o excesso na parte da costa onde não se encontra a tinta fica para cima, né? E eu pego a tinta voltada para fora e faço contorno com o pincel em pé, assim você consegue fazer um contorno, tá? Mesmo que você não tenha habilidade, você consegue. Ó, com a sujeirinha no pincel, eu só venho, né, fazendo aqui esse contorno. Vou aproveitar que a tinta branca está aberta e já vou fazer todas as partes que vai branco e cinza. Vou respeitar aqui o bico, né? Essa área do olho também é branco. Venho aqui com cinza, da mesma forma que eu fiz na parte de baixo, eu venho fazendo na parte de cima. Tinta apenas um lado do pincel, com a tinta voltada para fora, o pincel em pé, eu vou trabalhar. Aqui próximo aos olhos, eu vou intensificar, fazendo contorno com a tinta voltada para dentro, não para fora. Porque se eu fizer para fora, o contorno vai ficar lá, tá vendo? Só para você entender como que funciona a parte do contorno. Eu posso tirar esse aqui, não vai ter nenhum problema, ó. Limpei meu pincel, né? Lavei ali, enxuguei e vim tirando o excesso. Vou vir com a tinta voltada para dentro, porque eu quero contornar ali, tá? Não do lado de fora. Eu vou escurecer ao redor de todas as áreas, até mesmo do laço aqui, com essa mesma cor. Aproveitando que a área dos olhos, né, a parte branca está úmida, eu vou vir com cinza lunar e vou vir aqui, né, com a tinta apenas do lado do pincel, esse pincel número 8. E eu vou vir aqui fazendo uma sombra aqui próximo ao olho, zoar a pupila. E eu venho contornando aqui, ó. O cinza lunar fica diferente porque ele tem uma tonalidade puxada para o lado azul. Para o laço, eu vou estar utilizando, né, para a base, salmão bebê e papaya. Vou vir aqui com salmão, tá? E vou passar nessa parte e nessa parte. Vou deixar esses espaços sem passar para vir depois com o papaya. Eu venho com um branco e já vou dar aqui, né, a claridade aqui, nessas partes mais claras, ó, somente com a sujeira eu vou fazer isso.
com cerâmica e a cor papaya, olha, eu vou colocar uma quantidade aqui no olho, um pinguinho só, ó, de cerâmica. Vou dar uma leve misturada, né? Caso você queira, pode escurecer um pouquinho mais. E vou aqui, ó, colocar uma sujeirinha, por isso que eu não faço muita tinta, para não estragar, até porque você não vai usar. E eu venho aqui, ó, só intensificando aqui essas áreas. Se você achar que ficou muito clarinho, você, né, coloca um pouquinho mais de cerâmica apenas. E se você achar que está ficando escuro, só deixar mesmo somente o papaya, né, o salmão e o branco, da mesma forma que se encontrava antes. E geralmente eu deixo o acabamento para o final, tá? Então, as mesmas cores que eu utilizei aqui, eu vou estar utilizando aqui na blusinha dele, tá? Então, vamos lá. Aqui está por debaixo, então eu vou pintar primeiro, vou jogar aqui o salmão, venho com o papai. Observa a forma que eu pinto. Aqui escuro, então aqui é claro. Observe que para dar claridade aqui, eu utilizei o salmão. Agora eu venho com a cor branco e vou aqui só intensificar um pouco essa luz. Vou jogar branco aonde eu coloquei o salmão bebê. Faço a minha misturinha novamente, ó. Papaya, cerâmica. Com a sujeirinha eu venho aqui fortalecendo aqui, né, as divisórias. Eu vou jogar onde eu joguei somente o papai. O papai eu joguei aqui, então eu venho, né, fortalecendo aqui. Aqui também. Só uma sujeirinha. Vou limpar meu pincel. Vou mesclar. Tomando cuidado para não cobrir totalmente aí a cor mais clara. Aqui tem o babadinho, né, da blusinha dela. Eu vou estar utilizando a cor branco para a base, tá? Com o pincel filete, eu venho com cinza e vou contornar aqui essa rendinha. E já venho fazendo aqui, ó,
o acabamento. Esse pincel é o da Condor 422 3 zeros. Mas você pode estar trabalhando com o material que você tem costume. Bem, para a área dos olhos, eu vou estar trabalhando com o mesmo cinza que eu fiz aqui, o corpinho, tá? Vou preencher essa área. Venho com um pouquinho de preto, só um pouquinho na ponta. Venho intensificando aqui essa parte. Da mesma forma do outro lado. Venho com um pouco de branco. E aí, faço a luz aqui, ó, no centro, assim. Deposito e mesclo. Eu vou preencher a íris com preto. A minha tinta, ela sempre está bem molinha. Principalmente o preto, tá bem diluído. Com esse mesmo pincel, eu vou vir aqui fazendo o contorno, tá? Eu vou vir fazer a mesclagem aqui, ó, com esse pincel aqui maior. Os pincéis do cabo amarelo são melhores para mesclar. Vou adicionar um pouco mais de branco para intensificar esse branco aqui. E você já aproveita, olha, e já deixa o contorno bem fininho, porque você vai misturando, né? E deixando o contorno, né? Da forma que você quer. Eu só acentuo aqui essa luz. A intenção não é deixar essa parte aqui, né, muito escura. No final eu vou fazer uma luz maior aí. Eu vou vir com um pingo aqui, um pingo aqui, um pingo aqui, e menor, menor. Venho aqui com o pincel, né, filete, esse lado do pincel, faço uma aspa, né, ó. Vou vir aqui, ó, passar um pouco mais de branco aqui, ó. Venho jogando um pouco de branco nessas áreas aqui, ó. Vou depositando assim, depois eu... Agora eu vou vir aqui para o bico. Eu vou utilizar a cor amarelo ouro e o marfim para a base. Vou vir aqui com o marfim, jogo nessa parte aqui de cima. Se você quiser fazer o bico primeiro para depois fazer o olho, você pode fazer. Ou esperar secar, né? Para que você não possa aí encostar na parte da pupila, né? Do preto e vir manchar aqui o bico com preto. Agora eu venho aqui, ó, né? Vou mesclar aqui nessa parte.
Jogo o amarelo apenas aqui no meio. O marfim eu venho aqui novamente nessa parte da boquinha aqui, dos lábios dele, do bico aqui. E vou mesclando. Vou jogar o amarelo aqui. Vou intensificar aqui com o caramelo. Aonde eu depositei o amarelo ouro, eu venho com o caramelo. Vou vir aqui, ó. Bem aqui tem uma dobrinha. Se você fizer com cuidado aqui nessa parte, não vai manchar. Vou limpar meu pincel e vou mesclar. Aqui, ó, faço assim que eu tiro o excesso. Posso vir jogando aqui um pouco de marfim aqui, que aí eu consigo tirar o excesso. Com a cor sépia, eu vou preencher essa parte de dentro do bico. Com o pincel limpo, eu venho aqui com o vermelho, qualquer vermelho que você tem, e vou preencher aqui a língua. Pode fazer com pincel filete também. Da forma que o pincel se encontra sujo, eu venho com um pinguinho de branco e vou adicionar aqui na pontinha, limpo meu pincel e dou uma leve mesclada. Se você verificar que tem muita tinta, vai tirando o excesso. A intenção não é deixar a língua branca. Eu vou vir contornando aqui essa área. Ficou faltando pintar aqui o bracinho e a mãozinha dela, né? Com as cores, né? Do corpinho. No caso aqui, o branco e o cinza. Aí eu vou preencher aqui com o cinza. Eu esqueci, tá, pessoal? E a mãozinha aqui também, branco e cinza. Esse aqui deveria ter sido pintado antes de fazer aqui. Mas se você for bem devagarinho, não vai manchar. Vou vir com branco, aqui é o cinza lunar. Para não ficar muito escuro, porque, né, tem a blusinha de baixo, eu vou vir contornando com branco. Posso fazer assim, esse movimento aqui, ó. Aí, uns risquinhos imitando aí as preguinhas. Eu vou fortalecer aqui o contorno com cinza, tá? Lunar. Agora eu vou pintar os pezinhos. Com o marfim, eu venho e preencho aqui. Mesclo bem.
Venho aqui agora com amarelo ouro, próxima flor, e vou mesclando. E caramelo. Jogo um pouquinho mais de marfim, só para intensificar aqui a cor. Do outro lado, da mesma forma, vou colocar um pouquinho aqui, né, de marfim. Agora eu venho aqui com amarelo ouro e caramelo. Como aqui foi escuro, aqui vai ser claro. Vou vir aqui e vou fazendo aqui como se fosse um T, né, ó. E aqui também, formato de um C. E eu vou mesclar isso aqui, ó. Com o marfim, eu venho dando claridade aqui, né, nas pontinhas aqui, ó. No centro, eu vou jogar um pouquinho desse caramelo. Não muito. Reforça aqui esse C, esse C. E aqui também. Posso reforçar aqui, ó, aqui embaixo, ó, um pouco de caramelo, tipo fazendo contorno também, ó. Para a flor, eu vou utilizar a cor branco na ponta das pétalas, azul celeste para o próximo miolo, tá? O pezinho da pétala. Posso vir fazendo assim, ó, puxando para com o pincel limpo, né, e a cor amarelo ouro, eu venho preenchendo aqui, né, o miolo da flor. Observe que eu não pintei essa mão, porque ela está por cima. Então, eu pinto aqui primeiro, depois eu venho pintando essa mãozinha. Venho aqui, né, próximo aqui a mãozinha e deposito aqui um pouco de caramelo. Dou uma leve batidinha assim, tá? Nada de misturar muito. Posso vir com o miolo aqui batendo assim, ó, um pincelzinho de lado, fazendo assim. Venho com um pouquinho de branco no pincelzinho de lado. Se você verificar que tem muito branco, você tira um pouquinho. E vou batendo o miolinho assim. Aqui também, aonde eu coloquei aqui o caramelo. Dou uma leve batidinha, tá? Com o mesmo azul celeste e o pincel filete, eu vou fazer o contorno da pétala, tá? Venho aqui e puxo
uns risquinhos. Com o branco, reforço alguns risquinhos. Agora eu termino de fazer aqui, né, essa mãozinha com branco e contornando com cinza. Com o próprio cinza eu venho fazendo contorno. Bem leve, bem sutil. Se você tem dificuldade, amoleça sua tinta. E solta a mão, vai treinando. Pega um tecido e vai riscando até você conseguir fazer isso aqui. Isso aqui é para trabalhar a coordenação motora. Então, para o seu pincel trabalhar de forma, né, assim, que a tinta possa correr, você tem que trabalhar com a tinta, né, bem diluidinha. Bem, aqui é uma das pétalas, né, da flor. Aí eu venho com o branco e o azul celeste. O contorno do laço e da roupinha, eu vou estar utilizando a cor rústico, mas você pode estar utilizando a cor que você queira, tá? Pode ser o mesmo papaya, pode ser com cerâmica, pode ser com caramelo, pode ser com sépia. Como a minha tinta não se encontra molinha, ela ficou falhada, observe. Eu não gosto de contornos marcados, então eu venho com o pincel limpo, dou uma mesclada. Com o branco e o cabo do pincel, eu vou fazer, né, aqui uns poás. A roupinha também tem poá. Com o vermelho, eu vou preencher esses corações aqui. Vou vir aqui com um pouquinho de salmão bebê. Vou fazer um contorno aqui só para ficar mais arrumadinho, assim. Porque o pincel maior, ele não faz os biquinhos, né, o acabamento. Com preto, eu venho fazendo os cílios.
aqui e sobe. Se ficar grossinho assim, você vem ajeitando. Porque algumas vezes a tábua tem algumas imperfeições, né? E na hora de você fazer esse tipo de acabamento, acaba que, né, alterando aí o seu processo do seu desenho. Eu vim reforçando aqui esse preto que eu fiz o contorno, tá? Observe que aqui ficou grossinho, então eu venho com o pincel seco e venho, ó, tirando, tá vendo? Depois de seco, você pode vir aí passando um pouco de branco, né? Aí consegue arrumar também. Só uma ideia para você. É só uma sugestão. Bem, com o verde oliva no pincel e o sépia, eu vou aqui, ó, dar profundidade aqui ao desenho. Deposito a tinta aqui e dou uma leve misturada. Vou vir aqui com a tinta oliva e vou soltar uns capins aqui, ó. Pego aqui de baixo para cima, esse pincel que é o da Condor, da referência 421, tá? Esse aqui é o número 10. A tinta é apenas do lado do pincel. Posso passar alguns capim aqui por cima, é bem simples esse desenho, tá? Com a mesma cor vermelho, eu vou vir aqui fazendo uns capezinhos. Esse aqui é um pincel leque, tá? Geralmente utiliza ele para fazer vegetação aí em quadros, em telas, né? Mas eu reutilizo ele para fazer isso daqui, tá? E também vegetação aqui no tecido mesmo. Vem com um pouquinho de branco. Você pode fazer com pincel, né, que tem as cerdas abertas, ele vai dar o mesmo efeito, é porque eu não tenho. Ou mesmo com a brochinha, se você quiser trabalhar com a brochinha, né, você abre um pouco os pelos dela e você consegue fazer esse efeito. Vou aqui pegar um pouquinho de sépia e vou fazer como se fosse saindo os cabinhos dela. Cabinho das flores, né? Um cachinho de flor. Posso vir aqui, ó, fazendo umas folhinhas. Só com uma sujeirinha do pincel.
Essas folhinhas mais suaves eu fiz com clareador. Bem, assim ficou o desenho, espero que você tenha gostado. E eu vou estar deixando esse risco na página Vanilla Arts. E o link da página eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também as cores.